Amados, é uma alegria muito grande nós estarmos hoje aqui para trazer uma palavra abençoada do Senhor para as nossas vidas. E nesta noite, nós queríamos falar de um tema muito especial que vai falar profundamente aos nossos corações nessa noite, com certeza. Talvez uma palavra que você ainda não ouviu, né? O que aconteceu quando João, o apóstolo, estava exilado na ilha de Patmos? Ali foi um momento especial que Deus deu para João, o apóstolo, para que ele pudesse ser testemunha ocular das últimas coisas que iam acontecer aqui na terra. E a visão que João teve foi esplêndida, maravilhosa. E nessa noite, nós vamos falar das últimas coisas que o apóstolo presenciou na visão que ele teve das coisas celestiais, da visão da palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21. E com certeza Deus vai estar falando profundamente aos nossos corações. Lá no finalzinho, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse 21, versículo 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, meus irmãos? Amém. Abaixe a sua cabeça e vamos orar agora, pedindo que Deus fale profundamente aos nossos corações. Amado Deus, estamos diante da preciosidade da Tua palavra, essa palavra esplêndida, ó Deus, que nos traz a bênção da nova Jerusalém. Quando o apóstolo viu, Senhor, um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém que descia do céu, ó Deus, que essa palavra fique gravada nos nossos corações e venha fazer diferença, e nós possamos, ó Deus, com esperança, esperar por este grande dia. Abençoa-as nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados,
Imaginem que visão maravilhosa e magnífica. Um homem escolhido por Deus, o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, ele teve a visão maravilhosa das últimas coisas que virão sobre a face da terra. E no final do livro de Apocalipse, o livro da escatologia, das últimas coisas, ele viu um novo céu, uma nova terra, e esse mar que nós vivemos não mais existia. Que coisa magnífica, amados. Deus vai transformar todas as coisas. Este mundo que hoje sofre, a natureza que sofre por causa do pecado do homem, ela vai passar por uma grande transformação, porque o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E João estava olhando uma visão magnífica, uma visão tremenda de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar especial, onde não haveria mais doença, não haveria mais dor nem pranto. A palavra do Senhor vai dizer que Ele, Deus, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ah, meus irmãos, os dias que estamos atravessando são dias difíceis, dias marcados pela dor, pela aflição. Quantas famílias estão sofrendo, quantas pessoas estão chorando, e para elas parece que a noite é interminável, mas o Senhor promete aqui que um dia Ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor e todo pranto. Deus vai fazer tudo novo. Então hoje, você que está aqui nesta noite, tem essa esperança no coração. Deus vai mudar tudo. Num piscar, num abrir e fechar de olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus vai fazer tudo novo, amados. Amém. A natureza que hoje sofre, tudo vai ser transformado. Este mar que nós vemos não mais existirá. Este céu, essa terra, tudo será transformado, tudo passará. Mas nesta noite, amados, com essa expectativa santa, nós queremos trazer uma palavra muito especial que talvez você nunca ouviu. Deus está preparando uma cidade santa para nós, os filhos de Deus. Você pensa que lá no céu não vai ter coisa de ação, de trabalho, mas vai ser algo especial. E João olhou e viu uma cidade imensa que estava descendo do céu, a Nova Jerusalém, onde nós iremos habitar. Lá será a nossa morada. O Senhor habitará com eles. Olha que coisa maravilhosa. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Eu gostaria que nessa noite nós estivéssemos pensando sobre esta cidade que Deus está preparando. Amados, quantas pessoas estão perdendo a sua vida, estão se enveredando pelos caminhos do pecado, da iniquidade, estão entristecendo o nosso Deus por coisas tão banais, tão simples, tão passageiras aqui na terra, que levam as pessoas para a perdição, que não têm condições de trazer uma estabilidade, um fundamento, uma firmeza nas suas vidas. As pessoas
tem se enveredado pelos caminhos do mundo, este século que está ausente de Deus. Estão sofrendo e já perderam até a razão de viver. E acham que não tem mais solução. Amados, quantas coisas, quantas tragédias nós temos visto nos dias atuais. Recentemente eu vi aquela notícia, nós vemos todos os dias notícias tristes. Uma mãe que matou os seus 2 filhos. Gente, é tremendo. É algo assim que não dá nem para falar nem comentar. A mãe matando os seus próprios filhos. Pessoas se enveredando pelos caminhos do pecado. Pessoas que estão acabando com as suas vidas nas drogas, nos vícios, neste mundo que tem afundado tanto as pessoas. E não é este o caminho que Deus tem dado para as pessoas. Jesus veio a este mundo para trazer vida, e vida com abundância. E Ele está preparando, amados, nosso Deus está preparando essa cidade que nós vamos morar. Tudo vai ser diferente. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais essas notícias trágicas que nós temos visto nesses dias. Corrupção, maldade, crimes, roubos, tantas coisas más acontecendo nesse mundo. Deus vai tirar tudo isso das nossas vidas. E Ele vai nos colocar nessa cidade maravilhosa. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aqueles que choram pelos seus entes queridos, que partiram, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque a morte passou, tudo se fez novo. João está relatando aqui da parte de Deus. E olha que palavra abençoada, amados. Aquele que está sentado no trono, o Pai, disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nesta noite, você pode confiar. Essa palavra não é minha, não é do homem, mas é de Deus. Ela vem do alto, do trono do Senhor. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: essas palavras são verdadeiras, são fiéis. E você, o que você está fazendo diante dessas palavras? Da seriedade dessa mensagem, da seriedade dessa mensagem que é urgente. Deus está falando conosco. Olha, o tempo está aproximando. Você está preparado para subir, para morar na Nova Jerusalém? O Senhor disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, isto é, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Amados, hoje nós sentimos sede. A nossa vida tem sede do Deus vivo. Mas o Senhor diz: naquele dia vocês beberão da fonte da água viva. Eu matarei a vossa sede, vocês estarão comigo. Então, vamos pensar nessas palavras de seriedade. Por que perder a nossa vida por uma aventura, por um caminho mau aqui neste mundo, por decisões erradas? Por que se enveredar por este caminho, sendo que Deus tem preparado para nós coisa maravilhosa e tremenda nos céus, amados? O Senhor está dizendo: será que você vai ser um vencedor? Ou será que você vai ser um derrotado? Mas para aqueles que são vencedores, a palavra que o Senhor está dizendo para nós é esta: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que coisa maravilhosa.
neste tabernáculo, nessa morada santa, o Senhor estará conosco, amado. Nós vamos ver Deus face a face. Hoje nós não podemos ver Deus por causa do pecado. Se nós vermos a Deus, nós morreremos. Mas lá na eternidade, nós vamos ter um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus, preparado para ver o Senhor, para morar com Ele. Então, tudo que nós estamos vivendo nesses dias, de decepção, de tragédia, de fracasso, lá não haverá fracasso, lá não haverá doença, lá não haverá morte, porque nós veremos Deus face a face, irmãos. Mas a mensagem que Deus fala para nós nessa noite é uma mensagem de urgência e advertência. Nem todos aceitam a palavra de Deus. Aí ele vai falar no final, no versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gente, dois caminhos. Ou nós entregamos nossa vida para Deus e vamos usufruir, vamos herdar essas coisas maravilhosas, estaremos com o Senhor, vendo face a face lá na Nova Jerusalém, ou nós vamos curtir a morte, a segunda morte. E a segunda morte, amados, esse cenário de tristeza e derrota é para quem? Para aqueles que são covardes, para aqueles que são tímidos, para aqueles que não creem, os incrédulos, os abomináveis, aqueles que praticam o pecado, coisas tremendas que têm entristecido o Espírito Santo, aos assassinos, os impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Não tem lugar para eles na cidade santa. O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, gente, esta é uma mensagem urgente. Não sou eu quem estou falando, mas é o Senhor. Vamos escolher estar com o Senhor na Nova Jerusalém? Ou vamos escolher por uma aventura, por um ato de covardia, de fraqueza, de timidez, que nós sigamos os caminhos do mundo deste século e vamos perder a chance, a bênção de estar na Nova Jerusalém? Mas, meus irmãos, eu estava vendo aqui uma coisa interessante. Esta é uma cidade, esta será uma cidade, a Nova Jerusalém, algo que Deus está preparando, e uma cidade imensa, irmãos. Tá? Então o anjo começou a medir aquela cidade. Eu achei interessante. E ele mediu a cidade com as unidades de medida que o homem tem na terra. Naquela época era usado o quê? O estádio e era usado o côvado. E nós vamos ver aqui o tamanho dessa cidade. É certo que o Apocalipse tem muita coisa simbólica, mas muita coisa literal também. Eu creio que essa palavra é literal. O anjo estava medindo aquela cidade. E o anjo estava mostrando para João, na visão que ele teve, o tamanho dessa cidade. E o esplendor da Nova Jerusalém. Então, olha o que ele diz aqui. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Versículo 9. Falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A igreja é a esposa do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. E ia mostrar para ele a cidade. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Então nós vamos ver que essa cidade vai estar sobre uma montanha, né? E aí eu estava estudando, amados. Tá? Hoje nós temos a terra, logo depois a atmosfera, o primeiro céu. Depois nós temos o segundo céu.
certo? E depois nós temos o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então, a Nova Jerusalém, ela vai estar no segundo céu. Tá? O segundo céu. Hoje, neste local, né, que Satanás está com os anjos tentando a cidade, tentando os filhos de Deus. E ele vai cair, diz a palavra. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu, do segundo céu para a terra. Não vai ter lugar mais para ele. Ali vai estar o quê? A Nova Jerusalém. Presta atenção. A cidade que vai descer do terceiro céu, vai descer do céu, morada de Deus, para este lugar. Tá? Aqui não está, mas quando você começa a estudar, analisar, você vai entender claramente. Este lugar. Uma montanha elevada, estava a cidade santa, Jerusalém, que descia da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Nunca nós vimos coisa tremenda e tão esplêndida como essa cidade. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, uma muralha ao redor. Né? E 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Que coisa interessante, né? 12 tribos de Israel. E essa cidade vai ter 12 portas. E cada uma das portas representando a tribo, uma das tribos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. 12 portas, representando os filhos de Deus. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre este 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que coisa interessante, né? Os fundamentos, 12 fundamentos. Cada fundamento era o nome de um apóstolo de Jesus. Que coisa maravilhosa, magnífica. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. Então nós vemos ali um anjo, tinha uma vara, e ele começou a medir a cidade, para mostrar para o apóstolo João a dimensão dessa cidade. As suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, ou seja, a cidade era um cubo perfeito. Comprimento, largura e altura, mesmo tamanho, quadrangular, era um cubo essa cidade, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Gente, estádio era uma unidade, né, que media na época do Império Romano, lá de Israel também, e 12.000 estádios. Eu fui fazer a conversão, incrível, 2.200 quilômetros. Olha o tamanho. 2.200 quilômetros. Olha o tamanho imenso. 2.200 quilômetros, 12.000 estádios. Era o tamanho. Mesmo comprimento, largura e altura. Era como se fosse um cubo. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Côvados é outra medida que na época do Império Romano, de Israel, e 144 côvados, mais ou menos em torno de 65 a 70 metros de altura. Olha que muralha alta, né? Então a cidade era todinha cercada de muralha. A altura de praticamente quase 70 metros de altura. 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. Ou seja, o anjo mediu uma medida que o homem podia entender, que era côvado e estádio. Certo, gente? A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira,
o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, o undécimo jacinto e o duodécimo de ametista. Todos ali, né? Pedras preciosas, certo? As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade, veja bem, irmãos, olha, a praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Você já imaginou você andar por uma rua cheia de ouro? Que coisa esplêndida, gente. Não dá para, a nossa mente não dá para entender. E João viu tudo isso. Deus mostrou para ele. Né? Nela, isso que é interessante, amados. Nela, nessa cidade, eu não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nessa cidade não tinha santuário, não tinha trono, porque o próprio Senhor estava ali e Jesus estava presente também, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, hoje nós temos de sol, né? Como o sol é maravilhoso para nós. Lá não vai ter sol, não precisa de sol. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Gente, que coisa tremenda. Então, o que Deus está preparando para nós nessa cidade é algo tremendo, amados. Que nós nunca podemos imaginar, nunca entrou na nossa mente algo tão esplêndido, tão maravilhoso. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Agora uma mensagem de advertência para todos nós. Nessa cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, amados, o que Deus está preparando para nós nessa cidade é algo tremendo, é algo maravilhoso, algo assim inusitado, algo que jamais passou pela nossa mente, a nossa imaginação, aquilo que nós vamos presenciar, irmãos. É isso que Deus está preparando para mim e para você. O que Deus está falando conosco nesta noite, irmãos? Diante dessa visão esplêndida que o apóstolo viu, da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, o que nós temos que fazer hoje? Entregar nossa vida para Deus. Viver uma vida nos seus caminhos. Porque resistir ao amor de Deus. Este Deus que está falando conosco, olha, eu estou preparando algo tremendo para você. Não se deixe levar por este mundo, pelos enganos. Não deixe a sua vida se perder nos caminhos deste mundo que não tenha nada a ver com Deus. Mas santifique a sua vida, se prepare, porque você herdará todas as coisas. Então, a mensagem que Deus deixa para nós nesta noite é esta. Você será um vencedor ou você será um derrotado? Há dois caminhos, irmãos. Ou nós vamos viver uma vida consagrada, uma vida obediente, deixar que Deus opere a nossa vida, quebre as resistências e a gente se volte para Ele e herde e vai herdar essas bênçãos maravilhosas da Nova Jerusalém, ou nós vamos viver eternamente na segunda morte, longe de Deus. É isso que Deus coloca para nós. Né? Então, amados, os dias são difíceis. Nós temos visto que a maioria das pessoas está resistindo à palavra de Deus. Deus está preparando uma igreja para morar nessa Nova Jerusalém. Mas nem todos aceitam essa palavra. Quantos estão fechados?
Quantos estão resistindo a essa palavra? Estão perdendo as suas vidas por pouco. Mas, breve, aqueles que confiam, aqueles que vão ser vitoriosos, vão herdar todas essas coisas. Então, gente, vamos viver neste pouco tempo que nos resta ainda aqui nessa vida. Alguns vão viver 60, 70, 80 anos, talvez menos até. Mas o tempo que nos resta, vamos viver com qualidade. Vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus e esperar por esse dia, gente. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo o pranto e toda a dor. Deus vai fazer tudo novo. Então vamos esperar por essa nova Jerusalém, por essa cidade maravilhosa. Que Deus esteja nos abençoando nessa noite, né? E a todos que estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, né? Que possam divulgar para outros também, porque Deus quer que essa palavra seja conhecida de todos. Tá? Imagine, irmãos, viver numa cidade dessa, cidade tremenda, uma cidade, como diz aqui o esplendor, 2.200 quilômetros de extensão e de altura e de largura. Alguns acham que essas palavras são simbólicas, né, para mostrar a grandeza de Deus. Outros acham que são literais. Eu tomei a posição de achar que é literal realmente. O anjo foi, mediu e mostrou para ele. Será uma cidade imensa. E quem vai estar na cidade? Qualquer um? Não. Somente aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lembra aquele canto que nós vimos aqui? Todo dia o sangue de Jesus está nas portas das casas dos filhos de Deus, para não entrar nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma tragédia. E lá nós vamos estar com este Cordeiro, Jesus. A noiva que somos nós, a igreja, estará eternamente com o Senhor. Então, hoje é o dia aceitável. Vamos voltar para Deus. Vamos realmente aceitar essa palavra. Que Deus realmente possa nos abençoar e derramar a sua graça, graça abundante nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. E Deus nos abençoe. Deus abençoe aos irmãos que participaram. Amém. Amém.